Oi pessoal, e aí? Tudo bom? Gostaram do vídeo anterior? Eu espero que esse mês esteja sendo producente para vocês. Bom, chegamos no último vídeo, um vídeo no qual a gente fala sobre as fases processuais, os processos de um projeto. E é um vídeo que termina o mês, porque é uma temática muito abrangente. Se vocês terem ideia, a gente tem pós-graduações aí que falam sobre gestão de projetos, dedicadas só a gerenciamento e análise de projetos. Então, é um assunto muito grande, busquei resumir com os pontos mais interessantes no sentido de conceito e olhar sistêmico para vocês poderem compreender um pouco mais sobre a área e tal. Então, nesse contexto, a gente vai entender primeiro a filosofia que é fundamental e que tem ganhado muito espaço dentro do mercado, que é o BPM, Business Process Management, ou seja, o gerenciamento dos processos de um negócio. Vamos entender sempre, lembrando a definição do PMI, que um projeto é um empreendimento de um esforço temporário com vistas à construção de um produto, de um serviço únicos. Então, nesse sentido, eu posso considerar que um projeto é uma organização, é um planejamento, é um produto, é um serviço. Então, nesse contexto, a gente vai alocar muito bem essa sigla de gestão de processos do negócio para o objetivo de falar sobre as fases processuais de um projeto. Então, a ideia é descrever textualmente, desenhar esses processos e criticar, talvez criar até uma reengenharia desses processos. A ideia é que a gente consiga perceber as atividades e ações cotidianas de maneira inteligente, dinâmica e sistêmica para que cada marco possa ser alcançado de maneira, se possível, minimamente eficaz, mas dentro de uma perspectiva de efetividade, ou seja, maximizando, né, o valor das entregas, superando as expectativas. E aí vamos falar um pouco sobre a visão dinâmica, né? Os projetos são compostos de processos. Um processo é uma série de ações que vão provocar um resultado, ou a gente pode dizer também, em termos organizacionais, que é a menor unidade de valor informacional de uma empresa é um processo. Tem empresas hoje que vivem sobre gestão de processos, ou seja, o setor de recursos humanos, por exemplo, não é mais medido financeiramente, única e exclusivamente pelo valor das pessoas que trabalham, os custos de licença dos softwares utilizados e o custo da infraestrutura, né? Aquela visão de centro de custo mais simplista, ela tem sido deixada pelas empresas mais maduras no contexto profissional de lado, para essa adoção dos custos por processo, ou seja, aquelas pessoas que trabalham no RH executam que processos cada um. Quanto custa cada processo desse? E aí eu tenho para cada processo pelo menos 3 indicadores, né? A duração do processo, a frequência do processo e o custo. O custo do processo abraça aquela linha mais antiga, ou seja, o processo ele depende de um sistema. Quanto é o custo da licença, qual é o valor desse custo dividido pelo tempo, consome internet, qual é o valor de link, qual é o custo dividido pelo tempo. A pessoa que executa tem que currículo, tem que valor de hora, e aquilo dividido pelo tempo, enfim. Aí você tem um custo do processo, a quantidade que aquele processo se repete ao dia, a frequência dele, a duração dele, e você mensura uma área inteira a partir desses custos. Veja o nível de azeitamento, de depuração que a gente chega. Então isso é muito inteligente e também exige uma maturidade de cultura organizacional grande. Tá? Mas temos aí, né, duas categorias importantes: os processos vinculados à parte administrativa, tá certo? A organização do trabalho, controle, coordenação, liderança, e temos aqueles orientados ao produto, de repente metodologias específicas para um tipo de fabricação. Então você vai ter aí nessas definições. E aqui a gente tem um esquema onde a gente observa o gerenciamento do projeto e aí essa divisão mais estática, mais importante para a gente olhar, conforme eu disse, sistemicamente. Então você tem integração de recursos, os custos, os processos de comunicação que devem ser alocados e desenvolvidos entre as pessoas. Dentro do centro você tem 3 elementos importantíssimos do projeto: a definição do projeto e o seu propósito, que é o escopo, a qualidade esperada, ou seja, quais são os requisitos para entrega, e os riscos, né, mensurados, sempre lembrando, para cada risco, pelo menos 3 ações preventivas e 3 corretivas. Isso é importante e tem que ser registrado e testado. Tá? É aquela lógica do PDCA, não é? É o A do PDCA em funcionamento. E aí embaixo você tem aí tempo, né, os recursos humanos e as aquisições. Então vejam,
Todo esse conjunto aqui, né, integração, custo, comunicação, tudo, envolve uma gama de processos, de ações, de atividades. Isso vai ser descrito, desenhado, estudado, para poder ser melhor executado. E aí a gente vai ter uma integração muito forte dessas etapas, e eu acho perfeito esse desenho aí do PMBOK, né, que mostra muito essa lógica do uso dos recursos com a relação aos objetivos e o balanço, né, o balanceamento que isso vai demandar. Eu comentei com vocês que não existe uma condição de temperatura e pressão perfeita, tudo funcionando lindamente, né? Isso é um sonho de consumo de qualquer gestor de projeto, mas ele, por experiência, sabe que não funciona nesse mote aí. Então, ele vai ter sempre que trabalhar gorduras a queimar, recursos a serem realocados, contingências a serem administradas. E aí você tem a figurinha aí do PMBOK. Primeiro balãozinho, processos de iniciação ou inicialização. Depois os processos de planejamento. Em seguida, os processos de execução. Depois os processos de controle. Por fim, os processos de encerramento. Vejam que a gente tem uma seta dupla importante aqui dentro do balãozinho de controle, que pode voltar para a execução, pode voltar para o planejamento. Então, só isso aí, talvez seja o grande calcanhar de Aquiles que um bom gestor de projetos precise olhar com muita atenção para evitar muito retrabalho, não é verdade? E aqui uma outra figura também clássica, importante de ser vista, vejam como se desenham as curvas aí no plano cartesiano em relação aos processos. Primeiro você tem os processos de inicialização, em vermelho, eles começam e terminam. Aquela fase de definições, de talvez contratações iniciais, de alocações de recursos iniciais e tal. Depois você tem os processos de planejamento, que começam em azul, tem um pico mais ou menos no final dos processos de iniciação, mas sempre continuam aí em desenvolvimento, tendo uma leve queda, né? Temos depois os processos de execução, esses, a linha verde, observem que eles consomem o tempo de maneira muito maior, né, e os custos também, e eles só se encerram lá na última etapa, na entrega, não é verdade? Você tem os processos de controle, a linha negra, a linha preta que está aqui, que observem que ela é quase, se eu pudesse forçar a barra aqui, quase um paralelo. Ela acontece o tempo todo, com menos ênfase no início, bastante ênfase na parte intermediária dos processos de execução e também um pouco menor ênfase nos encerramentos. Até que você chega nos processos de encerramento, onde você faz os testes, você faz aí as verificações quanto aos requisitos, e faz a entrega, faz o lançamento, considera que o projeto vai estar concluído, tá bom? Muito legal ver essa imagem. Aqui a gente tem novamente a imagem do PMBOK, só que com alguns comentários legais, né? Aqui na iniciação ou inicialização, qual é a definição, qual é a missão desse projeto, qual é o compromisso desse projeto, é o escopo, né? Aqui depois no planejamento, quais são os planos que vão garantir a execução do projeto. Depois, na execução, a gente vai ter a coordenação de todos os recursos, incluindo as pessoas, para que esse plano executivo construído no planejamento funcione. Depois, aqui no controle, a gente tem todo o monitoramento, todo o olhar sobre indicadores, o olhar de inteligência de negócios, inclusive já para perceber as correções necessárias ou mesmo as redefinições de planejamento, né? Depois, a gente tem a finalização, né, que são as aceitações normativas, né, os formulários sendo os formatos sendo alcançando as referências predispostas, tá? E a coordenação do fim do projeto. Projeto bom é projeto que termina. Lembram esse dito popular dentro da área de gestão de projetos? Não é projeto que acaba, é projeto que termina. E aí, só falando de detalhes, né, a interação desses processos a partir de cada etapa. Então, cada processo vai ser descrito nos termos de suas entradas, né, seus inputs, nos seus processamentos, nas ferramentas e técnicas que vão ser usadas, desenvolvidas, as metodologias que suportam as atividades e ações de cada fase processual e de suas saídas, tá? Dos documentos que são gerados, né, dos registros materiais que precisam ser guardados para comprovações, até para o aprendizado, né? Porque cada projeto é uma grande aula, né? A gente aprende muito sempre em cada projeto. Eu comuniquei a vocês, né, que cada consultoria que desenvolve é um projeto para mim e sempre há uma gama de muitas variáveis que eu aprendo, né, com as pessoas, com o contexto. Isso é um prazer, uma oportunidade maravilhosa, né?
E aí vamos falar um pouquinho. Os processos de iniciação, começamos aí, todo o escopo que foi desenhado sendo confirmado, sendo estressado, sendo revisto, enfim. E aí a gente tem as fases de planejamento. Vejam os processos centrais da fase de planejamento. Planejamento e definição do escopo, atividades que estão recorrentes e necessárias a esse escopo, recursos que se farão necessários, tanto em estimativa quanto em custos, o cronograma, né, os orçamentos e o desenvolvimento do plano executivo. E você vai ter esse suporte a processos paralelos, que vão ser os administrativos que a gente viu, que vão ser suporte a esses centrais. Aí você tem definição da qualidade, veículos e uso da comunicação, plano organizacional, suporte, né, o staff, back-office, planejamento dos riscos, concorrências, né, é importante sempre observar, existem projetos concorrentes entre si, e aí precisam ser bem observados, né, fazer o benchmarking aí em cima dos teus concorrentes diretos, observando se eles têm técnicas melhores, pessoas melhores, né? Enfim, aquisições. Aí a gente chega no projeto na fase dos processos de execução, e aí você tem. Vejam que desenho legal. Planejamento do escopo, depois a definição. Em cima da definição você tem quais são as atividades do escopo e os recursos. Dentro dessa definição você também vai ter estimativa de custo, vejam essa seta paralela aqui embaixo. E a partir do planejamento de recursos, tempo de uso dos recursos, custo de uso dos recursos. Acima, em azul, na definição das atividades, você vai ter a sequência lógica que a gente viu das atividades e também o tempo que essas atividades vão consumir. Por fim, a gente consegue fechar o cronograma físico-financeiro. Aí a gente tem fases, entregas, marcos, produtos gerados, relatórios, por etapa nessa linha do tempo. E com base nisso você alimenta o seu orçamento, já que tempo sim, claro, sempre tempo é dinheiro, e essa estimativa de custo vai ser corroborada nesse cronograma até que você tenha o plano de ação. E aí a execução vai ser construída, desenvolvida ao longo desses fechamentos aqui. Tá? Então, dentro dos processos de execução, o plano executivo em ação, processos aí de suporte, processos facilitadores, distribuição da informação, gestão da informação, equipe nivelada, né? Garantia aí de qualidade a ser entregue, tá certo? A verificação do escopo, né? A confirmação se o escopo está funcionando bem, tá certo? E observem que a gente tem aqui, ó, licitações, administração de contratos, tudo isso incluso dentro desses processos facilitadores referentes, né, a o contexto da execução. Depois a gente chega no controle, onde a gente tem uma série de perspectivas importantes. Ó. Primeiro, o relatório de desempenho. Como é que estão fluindo as fases do meu ciclo de vida? Estão alcançando as referências que a gente predispôs? Como é que está o meu controle global de ajuste, de modificações? Eu previ aquilo, eu não consegui prever, fui tomado de assalto por alguma contingência não mapeada. Tudo é aprendizagem, como eu falei, e é muito importante a gente ter isso também devidamente orçado, registrado, né? Quais são as mudanças necessárias ao escopo, as mudanças referentes aos padrões de qualidade. Muitas vezes, pessoal, em virtude de um contexto de concorrência direta, um concorrente criou uma metodologia melhor do que a minha e eu termino sendo obrigado a me ajustar para poder ter a chance de ser o produto escolhido, vamos dizer assim, se eu estiver participando de alguma competição específica. Como, por exemplo, a gente viu até no mês passado, ser um projeto de empresa para ser incubado em determinada incubadora. Né? Os controles relativos aos ajustes de prazo, os controles vinculados ao risco e os controles com relação aos recursos financeiros. Então a gente está caminhando para a finalização. Nessa finalização a gente tem as entregas dos relatórios de controle que vão azeitar o ateste de que o projeto foi concluído até a gente fechar administrativamente. Sempre lembrando que a gente pode voltar em algumas etapas aí, tá certo? Quando, naquele desenho lá que a gente viu, esse desenho aqui, a gente pode voltar da execução para o controle, a gente pode voltar do controle para o planejamento. Isso acontece menos vezes quando o projeto é bem planejado, geralmente feito por pessoas com mais experiência. Experiência conta bastante. E aí, fechando o vídeo, só algumas considerações finais. Ó. Planejamento, execução e controle são elementos sempre muito chaves, são principais, são fundamentais para a gerência de projetos. Importante a gente frisar que o tempo
vai ser dedicado é vital para esse planejamento. Então é melhor que a gente tenha um grande consumo. Muitas vezes, pessoal, num cronograma de projeto, a gente tem 70% do tempo de cronograma dedicado ao planejamento. Imaginem só. A execução é 30%, a execução é controles e entrega é 30%. Por quê? Pelo tamanho da sofisticação do projeto ou do compromisso de qualidade que o projeto vai exigir. Então, no final, o objetivo central é minimizar a necessidade de revisões, de retrabalho, de retorno, de perda de tempo, né, de desperdício de recursos. Então, eu espero que a gente tenha tido aí, nesse mês de agosto, chegamos ao final desse vídeo, um conjunto de informações que seja legal para vocês, para o cotidiano profissional de vocês. Sempre nos colocando à disposição, enquanto Gustavo, enquanto professor, enquanto consultoria. Temos aí nesse mês, né, um aniversário da consultoria, fazemos 14 anos. Na live eu vou enfatizar um pouco isso aí e apresentar para vocês algumas novidades de aniversário, incluindo um programa de educação que a gente vai estar lançando, tá bom? E lembrando sempre, né, a live na qual a gente vai compartilhar tudo isso é dia 31/8, segunda-feira, tá? Naquele horário de sempre, às 20h30. Confirmarei em tempo também, tanto a horário quanto o link para a gente se encontrar lá no Meet do Google, tá bom? Um abraço grande, de novo, sempre reforçando, usem máscara.